Uma nova emoção no ar. Sim. Amigos, estamos iniciando pela TV Pantanal o programa Paulo Mansano Entrevista. Hoje conosco aqui o técnico de futebol, o Robson Matos, professor de educação física, preparador físico, e tem muita coisa aqui para falar conosco hoje. Trabalhou o último clube no União ABC, hoje foi para o Operário, vai falar para nós por que não está atuando no Operário Futebol Clube. Então nós vamos falar vários assuntos com preparação física, trabalho com a meninada nova. Então nós vamos bater um papo aqui com o Robson Matos, que é um excelente técnico, um excelente preparador físico, um excelente planejador das categorias de base. Robson, um abraço e prazer estar aqui conosco na TV Pantanal. Prazer é meu, professor. Sempre um prazer estar do seu lado, a gente sempre ganha, aprende, né? Com os seus comentários, com a sua didática. E muito obrigado, é muita coisa, é muito elogio para o meu currículo, para a minha pessoa, mas isso aí é um fruto de um trabalho que a gente está realizando há um bom tempo, já são 26 anos de estrada, e eu espero que a gente possa deixar alguma coisa de positivo aqui para o Estado. Olha, a gente faz elogio, não é questão de elogio, é o trabalho seu, é o que você apresentou. Agora mesmo nós tivemos aqui o técnico da equipe do União ABC, que está dando o prosseguimento do que você vinha fazendo, porque essa equipe está jogando igual, está jogando a mesma coisa, não caiu com meninada, está bem treinado, e você deixou lá um legado lá na equipe do União ABC, foi pro Operário. Por que não deu certo no Operário Futebol Clube, Robson? A questão do ABC, o ABC foi muito feliz quando trouxe o Daniel agora, dando sequência em tudo aquilo que a gente vinha fazendo. E foi um planejamento de 5 anos e com certeza os resultados virão agora. Eu até disse para o presidente Fábio Mansano que ele seria o campeão desse torneio agora do Sub-19 e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Com relação ao Operário, quando eu fui convidado para fazer parte da comissão técnica que ia disputar a Série D, nos primeiros dias eu tive um problema de saúde estomacal e estou em tratamento ainda, e eu pedi para o presidente, o Estevam, que eu ficaria de fora. E esse tempo todo aí, com a comissão técnica era muito boa, muito positiva, muito qualificada, desde o treinador ao roupeiro, e eu tive que sair para fazer esse tratamento. E aí acabou agora a Série D, eu estou em tratamento, e a gente está conversando para ver se nós vamos dar sequência nesse projeto aí com o Operário e o presidente Estevam. Seria na categoria de base do Operário Futebol Clube, né? Na realidade, a ideia do presidente Estevam com a minha pessoa é de nós fazermos, na categoria de base, já visando o profissional, criar exatamente o que nós fizemos no União ABC, uma metodologia de trabalho, uma metodologia pedagógica aplicada em todas as categorias de base, desde o Sub-9 até o Sub-19, para que quando esses atletas chegassem no profissional já estivessem acostumados com a sistemática de jogo. Foi o que nós fizemos no União ABC, e aí o Fábio foi feliz de trazer o Daniel, que já trabalhou em grandes equipes, é um excelente treinador, sabe trabalhar nas metodologias modernas, acoplou e está aí o resultado. Então a nossa ideia com o Operário é fazer isso, num longo termo de 5 anos, trabalhando todas essas categorias, do 9 ao 19, para que eles entendam a metodologia de jogo, como deve se jogar. Você iria no Operário coordenar, né? Exato. Aquele trabalho que você fez no União ABC. Exatamente, seria isso. Seria exatamente isso, professor, porque é interessante nós frisarmos que nós aqui no nosso estado, os treinadores, você que trabalha com futebol e vai nos ouvir, nós precisamos aprender, professor Paulo Mansano, a trabalhar em rede. Nós precisamos trocar experiências. Então, quando a gente vem aqui falar que a gente vai fazer um trabalho em determinada equipe para ensinar uma metodologia pedagógica, uma metodologia de treino, é porque realmente nós precisamos nos qualificar aqui no estado. Não estou dizendo que eu sou melhor. Nós temos excelentes profissionais aqui. Nós temos aí o Gilmar Calunga, que foi meu jogador, é muito bom treinador. Temos o Paulinho, excelente treinador. Temos grandes preparadores físicos aqui, mas eles precisam correr atrás assim como a gente corre e se qualificar. Então, a metodologia que nós devemos criar, nós precisamos esquecer o nosso eu, colocar o clube e o trabalho em primeiro lugar
e utilizar o que se utiliza lá fora e nas grandes equipes aqui no Brasil. Vamos lá, eu sou um técnico de futebol, eu quero me qualificar. O que você orienta, para onde ele tem que ir, fazer estágio em clube, como que seria isso daí? Ou aqui no estado, a federação ou um órgão de governo, trazer um técnico de fora, qual que seria? Bem, professor, eu quando vou falar por mim. Pode falar. Vou falar por mim. Eu quando parei de jogar futebol e disse, bom, eu vou entrar nesse ramo aí. Eu tive que ir para uma faculdade, a gente começou a estudar e até hoje estuda. Porém... a grande verdade, te interrompendo, a faculdade dá o cartucho. Exato. Se você não continuar estudando, exato. Se você não se qualificar, você não é ninguém. Exato. A gente tira base, eu formei e quando eu formei eu era técnico de atletismo e técnico de voleibol, parti para o atletismo e fui estudando. De repente eu fui ter cargo no estado, eu fui saindo do treinamento e eu me vi perdido. Então outros já foram melhores, já vieram e já foram. Então é a mesma coisa do futebol, né? Exatamente. Eu quando ainda estava na faculdade, meu primeiro estágio foi no Atlético Paranaense, e até então eu adotei a metodologia do Atlético Paranaense, depois fui ao São Paulo, mas eu gostei muito da metodologia do Atlético, que é uma metodologia muito parecida com a metodologia alemã. E aí eu comecei a me especializar dentro dessa metodologia. E depois o meu crescimento foi quando eu fui embora do país em 2003 e pude trabalhar com alguns treinadores ingleses. E aí a coisa melhorou. Então, assim, eu acredito que para o nosso estado hoje, a nível de Brasil, com todo respeito, eu acredito que as nossas licenças brasileiras, né, elas deveriam ter um outro cunho. Eu, particularmente, você pode discordar, o respeito, nós vivemos numa democracia, então a gente tem que respeitar as opiniões, assim, eu espero que algumas pessoas respeitem a minha. Se eu tivesse que fazer um curso de qualificação para treinador de futebol, eu faria na Argentina, que é da UEFA. Compreende? Que são os melhores treinadores. Que são os melhores treinadores, por causa das metodologias, entendeu? Concordo. Das metodologias. Então, assim, então eu trouxe para mim a metodologia alemã e fui aprendendo. Eu aprendi muito com o Gilmar Calunga, aprendi muito com o Paulinho, aprendi muito com os treinadores que eu trabalhei lá na Índia, os ingleses, os alemães. Aprendi quando joguei contra o Daniel. Você vai aprendendo com todos esses treinadores que cruzam a sua vida. Só que você tem que ter uma metodologia já prescrita dentro de você, não é? E você criar a sua... Você tem a receita, mas você saber fazer o bolo. E aqui detalhe, não é só o banco da escola. Não. Então, formou, eu vou ser preparador físico. Eu vou partir para ser técnico de futebol. É diferente, tem que estudar e todo dia tem que estar ali lendo, tem que estar vendo. Nós temos alguns questionamentos, né, professor? O porquê que vai se trabalhar 2 períodos no clube de futebol? Por que o seu time, o seu atleta almoça e depois do almoço ele sai para ir treinar e ele anda 1 hora de ônibus, treina 50 minutos e viaja novamente 1 hora de ônibus para voltar para o clube. Então ele viajou 2 horas de ônibus e treinou 50 minutos. Qual é o objetivo? Por que se trabalha 2 períodos hoje no Brasil? Então, esses questionamentos que se vivia há 30 anos quando eu jogava ainda, isso mudou. Nós temos hoje a metodologia de supercompensação, que é uma coisa que a Europa já usa há tempos. Então, isso nós utilizamos no ABC. Você não tem lesão muscular, você dificilmente tem lesão articular. E você tem o atleta... Ele, além de ser um atleta, ele tem um tempo para também ter a sua vida social, porque ele precisa se relacionar, ele precisa estudar, ele precisa ter o seu tempo como ser humano. Então, essa metodologia que se usa no mundo inteiro, a gente precisa trazer para cá. E as pessoas precisam abrir a mente. O diretor tem que abrir a mente, o presidente dos clubes tem que abrir a mente. Os treinadores, os que vêm de fora também, precisam abrir a mente. Mas eu fazia, o que eu fiz no treinamento esportivo em 1999, quando eu fui campeão no Ubiratã, invicto, junto com o Ney César, em cima daquele timaço que o comercial tinha, de Benê, Veloso, nós somos campeões invictos. Eu já não faço hoje. A metodologia, ela vai se alternando, vai mudando. Então é isso que nós precisamos trazer.
para o nosso futebol, para que haja investimentos, para que hajam espetáculos, para que a gente volte a viver o futebol de verdade, né? Isso nós fizemos no União, e essa é a proposta do Operário que a gente tem em mente. Agora a gente precisa do apoio do presidente para que a gente também consiga convencer os treinadores das outras categorias. Você já conversou com a diretoria do Operário, com o pessoal do Operário, porque o presidente está saindo. Está mudando, uma mudança dentro do Operário, vai ser outro presidente. Esse pessoal que vai assumir, você já conversou? Não, isso é uma surpresa para mim. Eu tive uma conversa com o presidente Estevão semana passada, até então foi só uma preliminar, né? E a gente desenvolveu algumas ideias, mas assim... É porque o Estevão falou aqui mesmo, para nós, na entrevista, que ele ia ficar só mais um mês. Agora ele ia entregar o clube, que o compromisso dele era a Série D, acabou, ele está saindo. Pois é, então aí essa notícia de agora já desmonta aquilo que nós tínhamos conversado a semana passada, mas enfim... Parece que tem já, quem que é, Raul, o novo presidente? Coronel Duarte. Está assumindo o Operário. Da mesma forma que foi preparada a metodologia nós preparamos para o ABC, tem no papel, tem tudo com o presidente, e eu me compromisso a fazer isso, desenvolver a metodologia. Agora, se ela vai sair do papel ou não, já é um outro caso. De repente, amanhã eu recebo a informação do presidente Estevão, olha, valeu pela reunião, mas nada vai acontecer. Mas até então, antes dele me informar alguma coisa nesse sentido, a gente vai continuar trabalhando essa metodologia. No União ABC, você tinha o treinamento, o pessoal, tinha um técnico, né? Esse ano foi o Paulo Mulher. O Paulo, né? E no ano passado... Fui eu. Foi você, e no retrasado... O ano retrasado... Que era... Robert. O Robert. Todos nós dizíamos, o Robert deve estar dando uma audiência, que ele assiste todo segunda-feira ele nos assiste, e o Robert, eu lembro que você ficava ali atrás, ali batendo papo com ele, conversando, troca esse, põe esse, então havia um trabalho de ligação entre você e o Robert, e eu acredito que você vai ter que escolher um técnico que tenha esse trabalho com você, né? Essa cumplicidade é muito interessante. O Robert, a gente desde o primeiro treino que fizemos juntos, foi muito bacana, porque a gente foi muito objetivo um para com o outro e a coisa deu liga. Porque o Robert jogou em clubes grandes, jogou na Europa, jogou na Ásia, né? Então ele jogou contra clubes europeus, ele entendeu a metodologia que a gente estava propondo, metodologia pedagógica. E foi aonde ele dançou em Corumbá. Chegou lá, ele encontrou outra metodologia, encontrou outra coisa e ficou perdido. Não, na realidade ele me convidou para ir, mas eu não pude ir porque eu tinha outros compromissos aqui. Mas assim, é um treinador que eu acho que vai crescer no cenário ainda. Eu acho que o Robert tem muito potencial e era uma pessoa que me ouvia muito, porque eu acho muito interessante isso, professor, a gente trabalhar em rede, todo mundo vendo o jogo, tentando assistir o jogo da melhor maneira, sem o ego, sem o eu, porque ganha o clube. Esse ano com o Paulo Mulher também nós tivemos essa integração, mas só que a diferença do Paulo Mulher para com o Robert era que o Robert ele é mais acessível. E ele toma atitude rapidamente. Se você fala, olha, o Manzano está melhor, tem que botar o Manzano agora. Aquela posição ali está falhando, eu acho que o Manzano vai dar certo. Ele não pensa duas vezes. O Paulo ainda respirava, não, vamos aguardar um pouquinho, vamos esperar. Então, assim, cada um dentro das suas particularidades. São duas pessoas maravilhosas, dois bons treinadores, mas eu me identifiquei muito bem com o Robert, e foi na época do Robert que nós criamos essa metodologia do ABC de jogar no 4-1-4-1, com posse de bola, jogando na vertical. Foi o que eu trouxe para o time o ano passado. Eu dei a continuidade daquilo que o Robert fazia e deu certo. Mas assim, professor, só para encerrar esse ponto de treinadores. Encerrar o primeiro bloco. O primeiro bloco. Tá. As metodologias de treinamento é que elas precisam, o senhor é um educador, as metodologias utilizadas no futebol, a nível de Mato Grosso do Sul, é que precisam ser modificadas. O nosso Marquinhos aí da federação, que
montou um curso bem bacana, acho que foi em 2017, na federação. Poderia se repetir um curso daquele, foi muito bacana. Aquele curso que era lá no Instituto? Isso, não, aquele que foi lá no hotel ali no Concorde. Ah, no Concorde. Depois tivemos a aula prática lá no Sene. Isso. Foi um curso excepcional. Teve eu acho no Instituto também, lá. Tem, esse do Instituto. Federal. Isso, esse do Instituto nós foi mais no prático. Então as metodologias modernas, elas precisavam ser mais inseridas aqui no nosso contexto do Estado. Bem, amigos, vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho retornamos com o Robert, com o Robson Matos, técnico de futebol e preparador físico. Vamos falar de Sub-23, de uma ideia que nós estávamos conversando agora mesmo, antes de começar o programa. TV Pantanal MS, padrão de qualidade no ar. Turma, o inverno vem aí e a gente tem sempre uma ou outra peça de roupa que não usa mais, né? Pelo 5º ano consecutivo, a Mega 94 realiza a Mega Campanha do Agasalho. E já foram doados mais de 40 mil peças de roupas, beneficiando diversas entidades assistenciais e famílias. Que tal você dar uma olhadinha no seu guarda-roupa e separar algumas peças e doar quem realmente precisa? Faça sua doação em um dos nossos pontos de entrega. Tá ligado? Tá na Mega. A emoção do futebol está aqui. Oferecimento: cimento e ferro e madeira para caixaria mais barato. Você encontra na Avenida Marechal Floriano, 785, Vila Bandeirantes, em Campo Grande. Telefone 3331-6505. Hotel e Restaurante Vencedor, em Rio Brilhante, Rua Benjamin Constante, 1986. Telefone 67 3452 8624. Pelo 5º ano consecutivo, a Mega 94 realiza a Mega Campanha do Agasalho. RG Engenharia, Rua José Maria Hugo Rodrigues, 54, Jardim Umuarama. União Indústria e Comércio de Plástico Limitada, 3378-8800. Versátil Camiseteria, 3382-5597. JV Tubos e Conexões, saída para Três Lagoas, entrada para sua casa. Cantina Mato Grosso, agora em Dourados. Gabi Lanches, Corumbá, Galpão Restaurante, o melhor cardápio da Cidade Branca. Deck Espetos, em Campo Grande, na Mata do Jacinto. Lava Jato Gaivota Azul, o salão de beleza do seu carro. Rua Dolor de Andrade, próximo ao Comper São Francisco. TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar. Bem, amigos, voltamos com o programa Paulo Mansano Entrevista, hoje com Robson Matos, preparador físico e técnico de futebol. Quer fazer uma pergunta? Ligue para nós pelo telefone 679-9982-9408. Antes de começar o programa, nós estávamos conversando a respeito do nosso futebol aqui do Mato Grosso do Sul. Eu tenho uma ideia, podem achar pessoal aí, porque eu acho que nós temos que começar do zero. O futebol do Mato Grosso do Sul tem que começar do zero, partir do zero, partir da base. E jogadores já de idade, que me desculpa os pessoal aí veterano no estado, aí que de 30, 32 anos, 36, não vai levar a lugar nenhum, nem uma equipe nossa aqui do estado. E a minha opinião é que faça um trabalho que as equipes poderiam todas, que seria um campeonato mais competitivo e para um futuro bom, com jogadores de 20, 21, 22 anos, até 23 anos. Seria muito importante isso aí. Bem, professor, eu compartilho da sua ideia e vou tentar, assim, na minha opinião, singela opinião, complementar essa sua ideia. Já com uma pergunta para você que nos ouve e para o senhor que é o nosso mestre aqui no esporte, na área da educação física. Nós que somos professores de educação física, conhecemos a sua pessoa e o respeitamos pelo que o senhor tem feito pelo Estado, a nível do esporte.
A que ponto nós chegamos? Eu não entendo o que se passa na cabeça de um gestor de clube, com todo respeito àqueles que estão nos ouvindo, de se formar uma equipe para disputar um estadual curto como o nosso, visando disputar uma Copa do Brasil. O nosso alvo não deve ser Copa do Brasil. O nosso alvo deveria ser o Mato Grosso do Sul. Nós deveríamos voltar a ser um celeiro de formação de grandes jogadores. Amarildo, Birubiru, Cido, Anchieta, Marcílio, goleiro, João Clóvis. Nós perdemos a nossa referência, o nosso referencial, e nós paramos de produzir atletas, comercial e operário. Quem que nós temos nos últimos 10 anos que realmente saiu do comercial e do operário e que foi vendido e que foi... Não temos ninguém. Por quê? Porque a mentalidade é de se formar um time sem um planejamento, tentar ganhar uma vaga para jogar uma Copa do Brasil. Para pegar um dinheirinho. Para pegar um dinheirinho, aí toma de 4 dentro de casa. Então, por que a gente não cria uma coragem de novamente investir no Sub-11, no Sub-13, no Sub-15, 17, 19, e você ter um time competitivo de até Sub-23? Por que não? Será que, caso do Operário, caso do Comercial e do próprio do União ABC, é que não tem um local de treinamento? Não, eu acho que é planejamento mesmo, professor, porque veja bem, eu já ouvi dizer que aqui no nosso estado teve clubes aí que pagou 10 mil para jogadores, para jogar o nosso estadual. Sim. Se você pegar 3 jogadores de 10 mil, são 30 mil. Com 30 mil você consegue dar uma estrutura para os garotos, comida, frutas, fisiologia, fisioterapia, né? E uma ajuda de custo para eles. Mas se você não conseguir esses garotos daqui, que você traga de fora, Maranhão, Pará, você vai à Bahia, aqueles que realmente querem trilhar o mundo do futebol. E aí você começa a fazer com que esses garotos comecem a entender a sua filosofia, que é de formar e colocar no mercado. Então, assim, se nós fizermos isso, se algum clube tiver a coragem de fazer isso, como nós tivemos, o presidente Fábio Manzano está de parabéns, o Fábio Manso, porque ele me permitiu, no ano de 2018, eu estrear contra o Operário em Rio Brilhante, tendo 2 jogadores, 2 mil no meu time. E no segundo tempo eu lancei um de 2001, ou 2002. Então, eu acredito que essa seria a nossa essência, de nós estarmos formando. Porque você que nos ouve, você tem que entender o seguinte, jogador, a gente só vai conseguir vender jogadores para outros clubes fora do estado, se eles tiverem a idade de 14, 15, 16, estourando 17 anos. E é um clube formador, e esse jogador vai embora e vai sempre pingar um dinheirinho. Sempre pingar. Agora, de 17 anos para cima, os clubes aqui estão se preparando para ir para uma Copa São Paulo. No ano de 2016... Você me desculpa, que eu acho uma ilusão tremenda. É uma ilusão. É uma ilusão. O senhor sabe o que eu costumo dizer, professor? Eu falava até para o presidente Fábio, eu não vou perder a primeira semana de férias da minha esposa em janeiro, deixar de ir para a praia, para ir lá passear. Você vê, eu acompanhei o Operário lá atrás, acompanhei, que eu estava na federação, acompanhei o Comercial, Paulinho jogava, Chaveirinho, aquela época que eles jogaram Copa São Paulo, tudo. Então era um nível que todas as emissoras grandes de São Paulo, do Rio, transmitiam. Eu lembro que fui em Barueri, o Comercial e Vasco da Gama, tinha uma mesona grandona lá, você tinha Rádio Globo, Rádio Tupi do Rio, aquela Rádio Globo de São Paulo, tudo transmitindo o jogo Vasco e Comercial. Então o pessoal acompanhava. Agora já não acompanho mais. Agora é só televisão fechada, 1 ou 2, canal aberto à Rede Vida e só. E aquele detalhe, este ano, passeando com a família, eu fui em Franca. Assisti 3 dias de Copa São Paulo lá, Francana jogando. O público vai, porque está ali e tudo, mas só a Francana com jogadores da casa. Eu lembro que eu estava até conversando com o pessoal e falou, não, a Francana está sediando, mas é só com o jogador da casa. Se passar, passou, se não passar, tudo bem. E passaram, mas é ilusão.
Você vê aqueles times do Nordeste sofrendo para chegar de ônibus lá. É a ilusão daquela Copa São Paulo lá atrás que eu assisti e agora essa Copa São Paulo agora. Então, é vender jogador. Então... Eu tomo por base, quando eu cheguei na Sociedade Esportiva Matsubara com 15 anos, em 1983, o time foi preparado 4 meses, eu cheguei lá em setembro, mas o grupo já tinha 2 anos de existência. Chegou eu e mais 5, e nós fomos vice-campeão juvenil. O mesmo time, no outro ano, em 84, saímos nas quartas de finais. E em 85, eu já fazia parte dos juniores, saímos nas semifinais, mas eram juniores. E o Matsubara, durante essa época, de 85 para frente, ele ganhou 8 títulos paranaenses estaduais, em sequência, com esse mesmo grupo. Então, se nós não tivermos um trabalho de sequencial, a gente vai lá para passear. Com a União ABC em 2016, o Vini era o treinador, eu fiz um estudo sobre os nossos adversários, Atlético Paranaense e o Sport Recife, que eram os mais difíceis, já que o time da casa, o São José do Rio Preto, nós não tínhamos dado nenhum. Estudamos os jogos, fizemos toda a estatística. Quando chegamos na cidade de São José do Rio Preto, fomos ver o Sport e o Atlético jogar, eu disse: Vina, nos vídeos que eu tenho não tem nenhum desses caras jogando. E aí eu fui perguntar para o coordenador de futebol que estava lá. Ele me disse: não, nós não trouxemos o time sub-19, nós trouxemos o sub-17. E nós perdemos para o sub-17. Então a nossa mentalidade de formação, ela tem que ser de águia, a gente tem que chegar longe. Nós temos que parar com essa emotividade. Nós vamos para a taça, nós vamos vender. Não se vende dessa forma. Não se vende, não se coloca no mercado dessa forma. Tem que se fazer um trabalho de fisiologia, um trabalho muscular, temos que ter dados científicos, senão não vamos vender ninguém. O próprio jogador nosso é franzino, você chega lá, pega essas equipes maiores, aí é diferente, é o tratamento, é outro, é isso que você está falando. E nós não temos mais aqui no estado, nessa categoria, o senhor falou Paulinho, que é o treinador. O Paulinho, ele não tinha 2 pulmões, o Paulinho tinha 6. Sim. O Chaveirinho era sobrenatural, do jeito que ele jogava. Nós não temos mais jogadores assim. Por que nós não temos mais jogadores assim? Porque nós deixamos de ir nas periferias, deixamos de ter esses trabalhos. Você vê, o Comercial estava num excelente time. Chegou lá, pegou o Vasco da Gama, empatou com o Vasco. Numa bobeira com aquele Flamengo lá do Piauí, lá, tem um Flamengo lá, sim, né? Numa bobeira, sofreu um empate. Nós sofremos um empate e classificou o Vasco. Pois é. Quer dizer, de bobeira, perdeu um jogo, empatou um jogo que não poderia ter com grandes jogadores, hein? E com o Vasco sofreu um gol no último minuto, com grandes jogadores. Mas dominou o Vasco o tempo todo, partiu para cima do Vasco, mas era um time diferente. Jogadores que o Mauro, o Eloy, o Carmo, eles trabalhavam de acordo com o que era naquela época, né? Exatamente, professor. De acordo com o que era. Porque hoje você pega se o seu Eloy estivesse vivo e mandasse fazer um trabalho, ele não ia para frente também. Porque é de acordo com o que vai mudando. A vantagem que o seu Eloy, assim como o Edilson, também o finado Edilson, eles tiveram, é que naquela época se produzia muito. Por quê? Nós tínhamos nas escolas aula de educação física. Hoje acabou. É isso. Né? Você que me ouve, acabou. Isso daí a gente vai falar daqui a pouco. Campeonatos escolares, acabou. Acabou. É mínimo. E aí a gente vê o seguinte. Tinha futebol no campeonato escolar. A gente pega a Moreninha. Eu tenho certeza que a Moreninha é um celeiro de atletas. Um celeiro de atletas. Nós temos o Dom Antônio, que é um bairro também que deve ter muitos garotos bons. Então, era uma das minhas ideias que eu passei para o presidente Fábio Manzano. Fábio Manso, e passei para o Estevam também. Nós temos que ter os grupos, os polos nesses bairros. Se esses meninos não podem vir treinar no clube, que o clube vá até esses bairros. E comecem a visualizar aqueles que têm a aptidão, o talento de jogar futebol, analisá-los e trazer para o clube, para dentro do clube. Isso é interessante, a gente achar aqui na capital e no interior. E aí nós vamos ter realmente garotos com qualidade para se fazer o futebol. Você tocou num ponto pacífico.
Não tem mais educação física nas escolas. Hoje a educação física, infelizmente, o aluno sai da sala de aula com calça jeans, com tênis ou sapato, chega lá, tira o sapato, dobra a calça e que vai chutar a bola. Essa é a aula de educação. Me desculpa os professores de educação física. Hoje, se você fizer isso daí, dá 80% nas escolas, a educação física é feita desse jeito. Porque o aluno não pode ir no outro horário, tem que ajudar o pai, tem que trabalhar. Olha, aí por isso que está desse jeito aí o nosso futebol e as outras modalidades também. Eu concordo com o senhor e eu vejo, isso me preocupa muito, e eu já tenho 26 anos dentro do futebol. Eu já me planejo, provavelmente esse ano, até o final do ano, eu devo estar aposentando o futebol, eu já estou cansado do futebol aqui. Por que a gente se cansa? Para algumas pessoas eu sou muito crítico, né? Mas não é que eu sou crítico, eu sou contra o sistema, professor, o sistema maligno. Eu vejo o futebol brasileiro hoje como um sistema maligno. Eu vejo a seleção brasileira jogar, eu não assisto mais. Dá raiva, né? Não, porque se o cara ganha a média de 300 mil euros na Europa e ele deixou tudo na temporada lá, ele está desgastado, então não vai para a seleção. Nós temos que ter a coragem de botar quem está aqui dentro jogando. E eu vi que essa semana o Palmeiras foi bicampeão mundial sub-17. Mas você pode saber que a metade do time vai embora. Não, e aí você assina o Ramírez, com todo o respeito pela carreira do Ramírez, 32 anos, 4 anos de contrato. Então, assim, é uma disparidade muito grande, nós não sabemos o que queremos. Aí nós pegamos o Liverpool, nós pegamos o Manchester City, nós pegamos o Manchester United, eles têm uma didática, um planejamento para a sua base, e nós não temos. O Arsene Wenger, que foi treinador por muito tempo, 19 anos do Arsenal, ele foi um dos treinadores que mais retorno financeiro deu ao Arsenal. O Brasil foi campeão agora daquele campeonato sub-23 em Toulon. Foi campeão. O Brasil foi lá e ganhou. Agora você me fala uma coisa, e que é a seleção olímpica. Estão treinando para a Olimpíada. Acabou a Olimpíada, vai ser convocada a seleção brasileira. Você acredita que desse time vão 4 pelo menos para a seleção brasileira? Não vão. Não vão, infelizmente. Podem achar que eu estou errado, podem falar o que quiser, mas joga no clube lá da Turquia com o patrocínio da Nike? Joga, então convoca. Quem convoca a seleção brasileira é o patrocinador. Então, isso nos incentiva, nós que vivemos a época áurea do futebol, né? A gente que viu o Birubiru, a gente viu Pode o Wilson. Pode ser que alguém aí está criticando, fala isso, está falando abobrinha, mas que é a realidade, é a realidade. Eu tenho uma concepção comigo, respeito todos os conceitos, mas eu tenho os meus. Eu já disse aqui na TV Pantanal e outras vezes, futebol é da Inglaterra, futebol é o inglês, nós temos que aprender muito com o futebol inglês. Agora, por causa da falta, da diminuição da educação física, que deixou de fomentar os jovens, porque hoje os jovens são cibernéticos, eles não querem uma atividade física, eles preferem um celular ou um tablet. Pela educação física escolar, deixar de fomentar as gerações, e muito em breve, na minha opinião, isso é até objeto de estudo, 10 a 15 anos, nós vamos parar de produzir craques. Nós vamos parar de produzir craques. Se nós olharmos dentro do nosso futebol brasileiro, hoje nós temos o Diego do Flamengo com 35 anos, que mantém a sua regularidade. E aí nós olhamos para jogadores novos que têm aparecido, com exceção desse Antony do São Paulo, né, e outros ali. Quem mais nós temos? Eu tiro aqui de Mato Grosso do Sul, que sempre foi um celeiro. Sempre foi um celeiro. Tem ninguém. Né? Hoje o comercial tem um garoto que me chama muita atenção desde o ano passado, mas ele é de Piauí. Esse menino é um excelente jogador, é de Piauí. Não é? Sem crítica nenhuma, mal orientado hoje no comercial, porque está jogando totalmente errado. E é um craque de bola. É um excelente jogador, Eu achava que o seu Mário Tilico deveria ter colocado ele titular no campeonato estadual. Então, assim, eu acredito que nós precisamos
rever os nossos conceitos. Eu acho que o Brasil vai muito mal. Essa Copa América eu não gostei do que eu vi contra a Bolívia. Não me dá um incentivo de ver, de vê-lo jogar. Eu acho que é muita politicagem, muita coisa errada, entendeu? Vai perdendo aquilo. Eu vou falar um negócio, sou capaz de falar um negócio aqui, o povo criticando o Tite. Tá, eu critico o Tite porque ele aceitou. Gostou, ganha bem, então está fazendo o que estão mandando ele fazer. Então, para mim, caiu. Tudo aquilo que eu pensava do Tite caiu. Agora, quem é o técnico que a gente poderia pôr lá? Um técnico? Ninguém. Porque todo mundo que entrar lá vai ter que entrar no sistema da Nike. Quem entrar lá vai entrar no sistema. Entendeu? Então, infelizmente, precisa mudar. Precisa mudar o sistema. Eu vi uma entrevista quase igual isso aí do Romário. Perguntou, e aí, Romário, com o novo presidente da CBF, falou assim, é um novo presidente, mas é do grupo. Vai continuar a mesma coisa. E ele deu a entender, pode pôr quem quiser lá de técnico da seleção brasileira que vai continuar a mesma coisa. Então, infelizmente... O senhor vê esse treinador do Napoli que estava agora no Chelsea, eu esqueci o nome dele, e ele foi muito criticado porque o campeonato inglês é muito forte, né, jogadores estrangeiros de alto nível, e acho que na virada da janela, no segundo turno, o Chelsea teve uma queda brusca, e ele foi muito contestado pelo presidente, pela diretoria do Chelsea. E depois ele recuperou a equipe, foi campeão europeu. Só o que ele fez? Ele tinha mais tempo de contrato e o Chelsea queria até dar um aumento salarial para ele. Ele foi para o Juventus. Prostituiu o conceito. O problema do Brasil é que nós, brasileiros, nós temos essa mania de prostituir os nossos conceitos. E quem não prostitui o conceito, como eu não prostituo, o professor Paulo também não prostitui, conheço ele há um tempo, nós somos taxados do quê? De retrógrados. Sim. Nós somos taxados de críticos, não é isso. Nós temos que parar de prostituir o conceito por causa do meu benefício. Vai tudo muito mal no Brasil. Eu sou brasileiro, amo a minha terra, mas esses 10 anos que eu trabalhei lá fora, eu pude aprender muita coisa. Eu falo sempre isso para minha esposa, a gente vai mal. Em todas as áreas nós vamos mal. Por quê? Porque os conceitos são prostituídos, professor. E uma vez o esporte, nós que somos educadores, nós sabemos que o esporte ele trabalha com pilares. E um dos pilares é disciplina. Bom, você vê, vamos tirar aqui base o estado do Mato Grosso do Sul. Eu falo isso aí, se aqui tivesse do meu lado o presidente da Fundesporte, eu falaria para ele. Então, é o seguinte, lindo, maravilhoso, está colocando todo mundo nos jogos escolares aí em hotel, aumentou o número de participação, mas acabou os Jogos Abertos, acabou o MS Olímpico, que era seleções municipais. Se você tinha o campeonato de seleção municipal, você dava emprego para professores, forçava as prefeituras municipais a contratarem técnicos de futebol, de vôlei, de basquete, eram remunerados, davam treinamentos, tinha treinamento, era a camisa do município, era a bandeira do município que tinha os jogos, hoje não tem mais, hoje é para o colégio, tem município que fala, não vou dar apoio nenhum porque é o colégio X, é do estado, é particular, eles que se viram para ir jogar. E eles vão por quê? Faz uma vaquinha, vende rifa e vão participar. Mas lá tem hotel, tem comida, tem mordomia, vão passear. E o nível caindo dia a dia. Se você pega esse 1 milhão e pouco que você gasta com hotéis e transforma isso em jogos, em atividades, força as prefeituras municipais a contratarem atletas, você vê hoje Campo Grande é um palco de pancada. Campo Grande perde para todos os municípios que participam aí nos jogos escolares. São as escolas que estão indo e os municípios menores estão sobressaindo. Porque lá é lógico que o professor é esperto, faz o campeonato em outubro, vê os melhores, coloca todo mundo numa escola só
A prefeitura paga aquele professor que está naquela escola também, treina a escola, mas como se fosse o município. E está sobressaindo em cima do município maior, Campo Grande, Dourados, Corumbá, acabou tudo. Nós tínhamos campeonato escolar de futebol, nós tínhamos campeonato amador do estado, hoje não tem mais porque não tem dinheiro. O dinheiro está sendo levado só para o escolar e colocando em hotel. Ótimo, maravilha, estão dormindo bem, estão comendo bem, mas só que o gostoso é quando ia para o alojamento, dormir em beliche, né? E o professor tinha emprego bom, o professor tinha emprego, ganhava do município, treinava, aquela criança fazia de tudo no campeonato escolar do município para pegar a seleção. As federações montavam as equipes para participar de brasileiro com jogadores melhores. Não é só no futebol, no vôlei, no basquetebol. Nós tivemos jogadores saindo daqui, por causa do Janjão. Não é só ele não, esqueci o nome do outro, foi para Franca também. Atletas aqui do estado que saíram de jogos escolares, da seleção de Campo Grande. E o bacana é que essa questão do alojamento que o senhor colocou, eu me lembro disso, o professor ali simbolizava a hierarquia como se fossem nossos pais, e ali no alojamento você tinha que pegar a sua bandeja, lavar a sua bandeja depois da refeição, seguir fila, estar na fila para se alimentar, sim, horário para dormir, horário para ir no orelhão ligar para a família, né? Então, veja os princípios e os conceitos de família, de formação do ser humano, que nós vamos perdendo. Você coloca no hotel, é bacana. Ótimo. Mas aí o rapaz já não toma o café, ele já não vai ter que lavar o copo como nós lavávamos. Tá, e o professor está no 504. Tem um aluno lá no 680. Aí chega, liga lá, ó, farra no 680, longe do professor. O professor dormia na mesma sala. Exatamente. É a questão dos conceitos, eu acredito que isso influenciou. Isso daí nós estamos puxando aquilo que você estava falando. Exatamente. Isso a gente traz para o futebol. Veja bem, essa semana o São Paulo Futebol Clube teve uma grande perca, que foi o professor Carlinhos Neves. O professor Carlinhos Neves teve um atrito, e nós não sabemos qual foi o atrito. No São Paulo, isso realmente mostra que o futebol está muito chato, pelo currículo que ele tem, pela pessoa que ele é, pela capacidade científica que ele tem, e ter esse atrito com São Paulo. Isso nos dá a entender o quê? Que os conceitos antigos, esses conceitos que nós estamos defendendo aqui, hoje em dia com essa liberalidade que existe na nossa sociedade, vai produzir o que o professor René Simões disse há 6 a 7 anos atrás. Monstros. Não monstros como Pelé, Tostão, Rivelino. Monstros. Pessoas sem princípios, mau exemplos, que têm o talento para fazer a coisa, mas que não tem nada para dar para as novas gerações. René Simões é um grande estudioso, tem princípio e foi cortado. Exatamente. Foi cortado. Por isso que eu gosto muito do Paulinho Rezende. Eu acho que o Paulinho Rezende, aqui no Mato Grosso do Sul, ele, bem assim, um pouco mais capacitado, ele tem tudo para. Eu só falo Paulinho é o seguinte: Paulinho é um grande técnico, mas não tem cabeça. É estourado. Eu lembro que ele foi fazer aquela final lá em Naviraí contra a equipe do Águia. Então chegou eu e o Roberto Miranda e o Elcio Pinheiro. Não foi o Elcio, não, foi eu, Roberto Miranda, e na época era o Marcelo Ortiz. Foi narrar. Nós chegamos para ele e falamos: Paulinho, vem cá. Estamos torcendo por você, mas pelo amor de Deus, orienta a sua equipe. Não se preocupa com o árbitro. Senão você vai acabar com a sua equipe. 1 minuto de jogo ele foi expulso. Esse é o grande problema do Paulinho. Mas ele é muito, é um baita de um técnico. Um bom treinador, enxerga o jogo, ele é muito disciplinador, ele consegue estabilizar o ânimo, amigo dos atletas, e dentro dessa amizade ele consegue disciplinar. Isso é muito bacana. Quando a gente diz isso, é só isso que ele precisava controlar. Mas eu vejo nele uma capacidade muito grande de gerência de grupo. Isso é muito importante, não é? E isso a gente não está tendo mais. A gente, como o senhor disse, os treinadores hoje precisam ser amigos do atleta.
faça isso. Você não pode engrossar a voz. Faça isso, porque senão o cara já não faz. Então eu gostei muito de trabalhar com o Paulinho, porque nós temos o mesmo perfil, e eu via ele exigindo isso do Aloísio, assim como do Léo Coma, não é? Ou seja, do menor, do mais jovem do time, como mais experiente. Então isso, nessa conversa regional nossa aqui, nós podemos expandir isso para os continentes, para os estados brasileiros, se alguém nos ouvir aí na web. Porque é uma verdade que nós estamos falando, professor. Verdade. Nós estamos perdendo toda essa motivação, esse incentivo, tudo que se constrói, como o Roger construiu no Palmeiras no ano passado, foi mandado embora do Palmeiras, o Filipão assume e foi campeão. Mas o Roger, na minha opinião, o que ele está fazendo no Bahia? Está provando que ele era Entendeu? bom. É que não deram oportunidade para ele. Por quê? Aí o que a imprensa falava para derrubá-lo? Ele não é essa mania de falar vestiário, ele não tem um comando no vestiário. Pois é, e o Renato Gaúcho, que a imprensa dizia que era o rei do vestiário, e agora? O que vocês me explicam sobre a queda do Grêmio? Não existe isso. O que existe é um trabalho, uma metodologia. E não montou os atletas. E eu conheci o trabalho do Roger, eu vi um treino do Roger, uma vez que eu estava lá no sul do Grêmio, ele estava no Grêmio, eu tinha vindo da Malásia, e assimila muito a forma que ele trabalha como o Paulinho aqui trabalha. Muito enérgico, puxando os caras, e depois vai para aquela resenha. Então, são perfis muito parecidos. Muito parecidos. Então, o Roger, para mim, é uma grande, desses treinadores atuais, é um cara que eu aposto muito nele. Bom, para mais um intervalo? Vamos lá. TV Pantanal MS, padrão de qualidade no ar. A emoção do futebol está aqui. Oferecimento: cimento e ferro e madeira para caixaria mais barato. Você encontra na Avenida Marechal Floriano, 785, Vila Bandeirantes, em Campo Grande. Telefone 3331-6505. Hotel e Restaurante Vencedor, em Rio Brilhante, Rua Benjamin Constante, 1986. Telefone 67 3452 8624. Pelo 5º ano consecutivo, a Mega 94 realiza a Mega Campanha do Agasalho. RG Engenharia, Rua José Maria Hugo Rodrigues, 54, Jardim Umuarama. União Indústria e Comércio de Plástico Limitada, 3378-8800. Versátil Camiseteria, 3382-5597. JV Tubos e Conexões, saída para Três Lagoas, entrada para sua casa. Cantina Mato Grosso, agora em Dourados. Gabi Lanches, Corumbá, Galpão Restaurante, o melhor cardápio da Cidade Branca. Deck Espetos, em Campo Grande, na Mata do Jacinto. Lava Jato Gaivota Azul, o salão de beleza do seu carro. Rua Dolor de Andrade, próximo ao Comper São Francisco. TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar. Turma, o inverno vem aí e a gente tem sempre uma ou outra peça de roupa que não usa mais, né? Pelo 5º ano consecutivo, a Mega 94 realiza a Mega Campanha do Agasalho. E já foram doados mais de 40 mil peças de roupas, beneficiando diversas entidades assistenciais e famílias. Que tal você dar uma olhadinha no seu guarda-roupa e separar algumas peças e doar quem realmente precisa? Faça a sua doação em um dos nossos pontos de entrega. Tá ligado? Tá na Mega. TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar. Bem, amigos, retornamos com Paulo Mansano a entrevista, hoje com o Robson Matos, técnico de futebol e planejamento, né? É planejamento que nós estamos falando aqui, né? Então, vamos dar continuidade no papo nosso, que está muito bom, e falar mais, nós estamos falando num geral do futebol brasileiro, mas vamos puxar aqui para o Mato Grosso do Sul, trazer para cá. Operário Futebol Clube, Esporte Clube Comercial, são as duas equipes, se estando bem, o futebol vai bem e o público vai no estádio. Por que nós não temos público aqui em Campo Grande mais no estádio? Porque o Operário vai mal e o Comercial vai mal. A gente tem que ser a verdade, falar a verdade. O que está acontecendo? Não, está um pouquinho melhor. Não está.
O público quer atração, o público quer ir no estádio. Não é jogador de nome. Se você pegar o Zezinho lá do bairro, da Moreninha, você falou, e arrebentar, o público vai. Exatamente. Ele só não pode depois jogar na Vila, né? Exatamente, você também tem que brecar. Eu senti isso em 2018 na equipe do União ABC, que os nossos adversários, eles gostavam de ver a gente jogar. Porque os garotos eram aguerridos, né? A gente liberava eles para jogarem. Eu acredito que nós precisamos voltar à origem como foi 80, 81, 82, e eu repito, você pegava Operário, você pegava Comercial, você via jogadores de base ali. Então esse tem que ser o planejamento. Operário e Comercial vão mal, muito mal das pernas, a nível de planejamento. Mas o União ABC, mesmo caindo para a segunda divisão como caiu, dando sequência naquilo que foi feito em 4 anos, eu não tenho dúvida que mesmo na segunda divisão, ano que vem, voltará mais forte do que Operário e Comercial se não se planejar para o futuro. Eu vejo assim uma dúvida aí se Comercial vem e Operário vem no ano que vem. Eu, com essas dívidas aí de Comercial principalmente, eu tenho minhas dúvidas. O Comercialino pode ficar bravo comigo, o presidente agora que está nos assistindo, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas porque se pensar a mesma coisa que pensou esse ano, aí é só fechar o caixão. É muito triste a gente ver a situação que a gente se encontra agora por falta de planejamento. A questão é planejamento e nem ego. Eu acredito que chega um momento na vida da gente que a gente tem que ser humilde, de refletir o que a gente fez de errado e fez de certo, né? Então, o planejamento dessas duas equipes, e de outras também do estado, né? Mas essas duas são as maiores, são as grandes potências, deveria ser melhor. Biratã e Dourados. Biratã e Dourados, vamos puxar aí e falar de Dourados. Biratã e Dourados tem uma baita de uma torcida. É uma equipe também que acabou, mas tem um presidente ainda, tem alguma coisa ainda. Monta um sub-23, um sub-20 e vem para um campeonato estadual. Olha, eu sou de uma impressão, vamos salvar o futebol do Mato Grosso do Sul? Vamos. Então, ideia minha, posso ser criticado. Vamos acabar com a Série B. Vamos fazer uma série única no estado e o pessoal tudo na base. Fazer um campeonato de base. Divide o estado em região. Faça o campeonato. Antigamente não tinha outra divisão, só tinha uma divisão. Nós tínhamos 20 clubes, 23, 24. 90% vinha com base. Os jogadores da casa. Era dividido. Pô, eu sei disso porque eu fazia a tabela do campeonato. Passava por mim. E eu lembro que eu tinha um controle na federação. Eu tinha um departamento amador e um departamento profissional. E no amador eu tinha um pessoal, eu controlava, naquela época não é computador, naquela época era ficha, era livro. Eu tinha livro ali com o nome de todos os jogadores. E o que eu via hoje, esse ano, o jogador jogava no campeonato juvenil da federação, no outro ano ele já subia para o profissional. Operário, Comercial, é que você citou o nome de jogadores aí, quantos jogadores? Eu vi o Operário sendo campeão estadual com a metade do time da base. Metade dos jogadores da base. E quando não jogava no Operário, ia para o Taverópolis. Taverópolis, e a mesma coisa o Comercial, da base. Aí não servia para o Comercial, não servia para o Operário. Sonivan, vem para cá. Puxava os jogadores lá e dava trabalho. Ô, Sonivan, que saudade que eu tenho de Sonivan. Paulo, professor, é aquilo que a gente tem falado. É esse sonho, essa ilusão, na minha opinião, ilusão, de você batalhar, fazendo um planejamento para disputar uma Copa do Brasil e pegar aí 400, 500 mil. Não é? Eu acredito que se você fizer algo planejado, você vai ter investidores aqui na cidade. Você vai ter pessoas interessadas em investir num produto, né? E que são os atletas, mas tem que ter planejamento. É cômodo, é o seguinte, acabou o campeonato, o Comercial fechou as portas. O Operário fechou as portas do profissional. Não tem equipe, não vai jogar contra quem? A mesma coisa os times do interior de São Paulo sofrem isso daí. Tem time lá que eu estava ouvindo a rádio agora de Rio Claro,
Um amigo meu foi lá e passou para mim, ó, vou participar do programa de esporte lá na rádio. E eu estava ouvindo a rádio lá de Rio Claro, e o rapaz estava, o comentarista lá estava falando que a equipe do Rio Claro e do Velo, não sei se era o Rio Claro ou o Velo, vinha com a meninada, ia participar com a meninada. E o outro já estava mais com jogadores profissionais mesmo, porque com a intenção de ganhar. Aí ele falou, nós temos que dar continuidade, no ano que vem essa equipe tem 6 meses para treinar para o campeonato de 3 meses, que é a A2, A1 Paulista. Tá falando. Então, infelizmente, os clubes não estão pensando nisso também. Exatamente. Então, o futebol paulista também, o interior também está acabando. Mas o que acontece, professor? Você tem que criar novas expectativas. Eu me lembro que em 2001, o que nós fizemos aqui no Taverópolis, o senhor Ivan já tinha falecido, 2002, era o Alceu Bueno, não, 2001, aí o Alceu Bueno já tinha assumido, já era um dos patrocinadores. Eu fui trabalhar em Santa Catarina, e eu levei, quando acabou o campeonato aqui, eu levei 6 jogadores para lá, indiquei. No ano sequente, em 2002, nós jogamos o estadual aqui. Quando acabou o estadual aqui, nós levamos o time completo para jogar o catarinense lá. Quando acabou o catarinense lá, nós viemos para cá em 2003, jogar contra o Poderoso Sênior, o Poderoso Comercial. Nós fizemos isso 2 anos. Isso é planejamento. Eu começo um trabalho aqui no Comercial com base, de outubro a maio do ano subsequente. Eu preciso me linkar com alguém, a hora que acabar meu time e acabar as competições aqui, eu vou emprestar meus jogadores para você aí. Meus jogadores vão fazer parte do seu plantel, eu vou pagar metade do salário e você paga o restante. Mas eles vão jogar uma competição com vocês. A competição sua termina em outubro, setembro, outubro, Então tá bom, agora eu vou pegar esses meninos e vou levar eles para jogar lá no Paraná, o Sub-23. Tem como você fazer um calendário, se você tiver um planejamento. E em dezembro você traz os meninos preparados porque já jogaram o ano todo. Para o Sub-23 para Bezinha Exatamente. Paulista, que tem time lá, você leva o time inteiro, entra, joga lá, trabalha em rede. E volta. Trabalho em rede. Olha, eu vou pagar tanto, você pagar, o cara ganha 2.000, paga 1.000, você paga 1.000. Se vender aí, ó, é 50 para você, 50 para mim, ou 70 para você e 30 para mim. Verdade. Não é? Jogo aqui 5 meses, acabou aqui, eu vou para lá jogar para você. Se bobear, até o técnico. Exato, acabou em outubro. Ah, mas agora tem o Sub-23 no Paraná 2 meses, ou tem a 3ª divisão. Manda o menino para lá. Porque pelo menos ele tem uma sequência. Isso é planejamento, isso não é difícil fazer, gente. Isso não é difícil fazer. Agora tem que fazer quem conhece. Não, mas agora vamos lá. Você vê, a gente tira a base do Operário do Comercial aí. Jogadores, o Neguinho. Está com contrato comercial até agora, final de junho. O comercial vai perder ele. Está parado. Vai perder. Era para perder? Não, põe no time paulista. Põe no time do Paraná. Né? Então vai perder. Esse é o planejamento. Aí, você perguntar, tal jogador, está parado, está aí. Aí chega em dezembro, volta a treinar. Ficou 6 meses sem treinar. Esse é o planejamento que nós devemos fazer. Então, acho que os presidentes de clubes, com seus diretores, veja bem, nós temos que ter aqui diretores, gerentes de futebol, sei lá o que vai ter, mas pessoas que tenham esse tipo de ideias, para a gente poder... Eu vejo também, viu, professor Paulo, uma falta de vontade muito grande de muitos presidentes aqui, sabe? Os caras sentam na cadeira, vamos fazer, eu acho, não é achar, você tem que planejar, porque aí você pode vender o seu produto. Hoje nós temos uma TV Pantanal aqui, esse programa, que atravessa o continente. Eu tenho amigos na Índia que assistem esse programa, que acompanharam o futebol estadual através de vocês. Então hoje a gente precisa se entender, a gente está no futebol, que o mundo é network, a gente está aqui. Amanhã, vocês acompanharam, o senhor acompanhou o nosso Marcelo do União ABC em 2017, que ganhava R$300 no União ABC, porque veio apostando, teve uma lesão crônica de pubis, nós recuperamos ele, depois ele ganhou um aumento, foi artilheiro do estadual, acabou o estadual aqui, ele foi para o Paraná jogar a 3ª divisão, e de lá alguém o viu, através dos links, e levou ele para onde ele está agora.
É a terceira temporada dele naquele país, eu me esqueci o nome do país, ele já é artilheiro pela terceira vez, não é? Para Malta, hoje ele deve ganhar seus 4, 5 mil euros, um jogador que esteve aqui conosco com 26 anos. Veja a capacidade da network, porque alguém assistiu os links dele. Alguém aí de lá assistiu e ele recebeu um convite de lá. Então isso é para a gente abrir a mente que dá para fazer o futebol. Aí nós vamos atrair o investidor. O investidor quer pôr o dinheiro, mas futuramente ele quer ter um retorno também. Mas é por isso que aí agora eu falo. Às vezes o pessoal fala, não vou ajudar o campeonato estadual não, enquanto que o presidente da federação não sair. Tudo. Não tem nada a ver. Federação tem que organizar o campeonato. Exatamente. Ela tem que organizar, ela tem que abrir também essa parte, tem que saber organizar essa parte de imprensa. Nós somos muito judiados, viu? A TV Pantanal foi muito judiado esse ano, nós tivemos muitos problemas para poder fazer a transmissão de futebol. Eu acho que tem que sentar, tem que resolver isso aí. Mas, como o Marco Tavares veio aqui, ele falou assim, vou fazer a tabela. A minha tabela, ele assumiu, totalmente errada. O time saiu 3 fora, recebeu 3 dentro, por quê? Só tinha um campo para jogar. Só tinha o Morenão. Foi uma festa de jogo no Morenão, acabando com o gramado do Morenão. Não tinha outro campo. Então também é planejamento. O clube vai disputar a primeira divisão? Vai. Então vamos arrumar o estádio. Vamos deixar o estádio arrumado. Faltando 2, 3 meses, já faz os laudos. Né? E se não tiver, não joga. Se não tiver, não joga, ou faça igual a Federação Paulista faz. Tem que ter coisa. Você não tem laudo? Não. Então, portão fechado. Portão fechado. Joga com portão fechado. Teu campo é assim? Tem condição gramado para correr? Tem. Então, portão fechado. Com 2, 3 rodadas, eles arrumam o estádio. Eu quero chamar a atenção aqui, aproveitando que o programa é visto por muita gente aqui no estado, a questão dos nossos estádios. No ano de 2018, nós estávamos jogando contra o Comercial, União BC contra o Comercial. Que o Mário Tilico falava para mim, que fria, vou jogar contra o União ABC, eu morro de medo desse time. Nosso atacante, o Everton, que hoje deve estar nos assistindo, ele está lá em Catanduva, jogando pelo Catanduvense. Está disputando a Bezinha. Fraturou o pé de um movimento que ele deu no plantar, porque o campo estava irregular. Por que o campo da universidade estava irregular? Muitos jogos. Não aguenta. Eu estou frisando porque o senhor falou isso, muitos jogos no Morenão. Então tudo isso, professor, afasta o investidor, afasta o torcedor. É igual a Moreninha. A Moreninha, o gramado, já teria que ter sido trocado. Mas então não põe aquele monte de jogos lá. Mas é um campo da prefeitura. Então tem campeonato amador da prefeitura, tem campeonato estadual de futebol. Aí vai lá o pessoal do futebol americano, pede emprestado, difícil. Joga lá também. Na região aqui nós temos o campo de Terenos, que podia dar uma ajeitada, temos o campo de Cidrolândia, que é excepcional. A minha opinião, é o melhor de todos, o estado de Cidrolândia, né? Então, assim, aí entra a questão do bairrismo, né? A questão de trabalhar em rede. O que nós precisávamos aqui é ter uma rivalidade saudável, um campeonato de fraude. Eu dei uma ideia para o Operário e dei uma ideia para o Comercial. Cheguei e falei assim, vocês não estão alugando um casa aqui, um hotel? Aluga lá em Cidrolândia e fica treinando lá. Faz um acerto com a prefeitura e treina lá. Não, antes... Não, um exemplo, ia ter... Nós tentamos uma época fazer uma parceria com o pessoal de Cidrolândia, né? Quando eu estava no União ABC. Por pouco não saiu essa parceria. Então, eu acho que tem que tirar o bairrismo de dentro da gente. Para você trazer novamente o investidor tem que ver alguma coisa positiva e diferente na gente. Eu espero que esses debates assim ajudem, possam ajudar em algo. O papo está excelente, mas o tempo já deu. 1 hora de programa, já até passou, o diretor já deve estar vermelho ali, já tá na hora, já ele vai fazer o sinal lá para nós. Mas você vai voltar. Nós vamos continuar esse papo que está interessante, nós temos que falar mais sobre esse planejamento e espero que você acerte lá no Operário, tá? Se não der certo no Operário, que outro time
do Estado contrate e que você faça o teu trabalho que você fez no União ABC, excelente, e que você não pode ficar fora. Você tem que estar dentro do contexto do futebol. Esse negócio de aposentar, não aposenta não, que você é novo ainda, 26 anos. Eu fui aposentar depois de 42 anos trabalhando. Então, vamos com calma. O Valdinei, nosso diretor, tem 40 anos trabalhando também e continua, né? Está aqui agora. Então, não adianta a gente... Você é novo, você tem muito ainda de dar para o nosso futebol, para o futebol do Brasil, porque você é estudioso, você estuda e tem pouca gente assim. Então, você não pode aposentar não. Você tem que... Os nossos dirigentes têm que ver que aqui tem um grande profissional, um profissional que poderia estar aí no Operário, no Comercial, no Corumbaense, em Dourados, no Ubiratã, então, no Águia, lá em Rio Brilhante. Então, a gente torce que você assine um contrato digno e que faça um trabalho que você sabe fazer isso aí. A gente agradece a sua participação e tá aí as câmeras da TV Pantanal. Obrigado pelas suas palavras, professor. Engrandece muito a minha pessoa. E eu espero que o futebol sul-mato-grossense possa expandir, possa crescer, e que, assim como eu e outros grandes profissionais que nós temos aqui no estado, nós possamos colaborar para que coisas positivas aconteçam aqui no nosso estado. É muito bacana estar com vocês aqui, a gente aprende bastante com vocês, e eu espero que a gente possa ter mais outras vezes estar aqui juntos para debatermos e crescermos juntos nos nossos conselhos do futebol. Muito obrigado. Bem, amigos, encerramos mais uma edição do programa Paulo Mansano Entrevista. Hoje, com a presença do grande profissional Robson Matos. Um abraço a todos e até a próxima. TV Pantanal MS, padrão de qualidade no ar. TV Pantanal MS, uma nova emoção no ar.